Vinheta de abertura. Várias pessoas na biblioteca, escritório com algumas pessoas trabalhando em computadores, mulher escrevendo no mural, homem com equipamentos de segurança mexendo no tablet, uma pessoa desenha no projeto. Letras nas tonalidades verde, vermelho, amarelo, azul formam a sigla ETEPAC. Fundo azul com a logo da ETE, Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Curso técnico em multimídia. Disciplina, web design. Competência 3. Avaliar a usabilidade e ergonomia visual nos sites e artefatos da web. Enquadramento em plano geral. Professor David Santana e Jamerson Vieira. Eles estão sentados em poltronas. Jamerson Vieira está sentado do lado esquerdo. Homem negro, usa anel, relógio e brinco. Veste camisa branca de botões, mangas 3/4, calça na cor vinho e tênis branco. Do lado direito, professor David Santana. É negro, cabelos pretos curtos, olhos castanhos, tem barba e bigode e usa pulseira e aliança. Veste camisa azul de mangas curtas, calça jeans e sapato preto. Descrição do ambiente. Chroma key de uma sala ampla, com paredes em branco e algumas colunas. Várias mesas de escritório com MacBooks, cadeiras de escritório, vasos com plantas, poltronas vermelhas e algumas luminárias pendentes no teto. Abaixo, à direita da tela, janela de libras. Olá, alunos do curso técnico em multimídia, em especial os meus alunos de web design, mas vale para todo mundo, espero que esteja acompanhando. Estou começando aqui um novo projeto no curso técnico, que é entrevistar um profissional da área. Imagino que nada mais justo do que entrevistar alguém que entenda, alguém que saiba, que trabalhe na área dentro de um curso técnico. Estou aqui com meu amigo Jamerson Vieira, que é jornalista e especialista em artes visuais pela IBRA, jornalista pela Uninasal, com mais de 15 anos de experiência, web design, design gráfico e atualmente é gestor de projetos da Líder Digital. Já trabalhou em diversas áreas, já trabalhou em redação, com Cardinô, já trabalhou em ONGs, já trabalhou em órgãos públicos, enfim, é alguém já experiente no mercado que vai trazer essa experiência. E falando em experiência, pergunta a ele sobre como é o trabalho na Líder, que é uma empresa que cria sites, não é isso? Entre outros serviços, e que as pessoas têm muita impressão de que não se cria mais sites, ou que se criam muito poucos sites, já que as redes sociais resolvem. O Instagram, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, o YouTube, faz um canal no YouTube, resolve, e o site não precisa mais. É verdade, Jamerson, que não se cria mais sites. Então, tudo bem, pessoal? Então, David, respondendo a tua pergunta, eu acho que é importante a gente desmistificar essa ideia, tá? De que já está obsoleto a criação de sites, porque isso é uma inverdade. O que é que acontece? Existe uma diferença muito grande entre os públicos que vão necessitar dessas demandas. Muitas vezes, um profissional, alguém que está tentando ofertar um serviço, um produto, ele encontra mais facilidade com as redes sociais. Por quê? Porque ele vai ter uma atividade muito maior, ele vai estar muito mais presente nessas redes sociais, então ele vai estar com mais frequência lá. O site não, o papel do site não é esse. O papel do site é você conseguir vender e ofertar o seu produto, seu serviço, de maneira com que muitas vezes você não precise da sua presença o tempo todo lá, 24 horas, mas que você vai ter efetividade real no resultado do que você busca. Então a gente precisa desmistificar essa ideia. Essa ideia é uma inverdade. Além disso, a gente tem atrelado a informação econômica, né, do país, que nos últimos 2, 3 anos são mais de 20 milhões de novos CNPJs sendo criados, e isso vai refletir diretamente nesse mercado de criação de sites. Hoje a Líder Digital, a empresa com que eu trabalho, atende o Brasil todo. A gente tem até clientes fora do país que buscam essa necessidade de ter uma presença digital, conseguir executar, demonstrar o seu produto, demonstrar o seu serviço, mas de maneira muito mais até informativa do que de maneira tão rápida e tão efêmera como acontece muitas vezes nas redes sociais. Então é preciso desmistificar, porque há um mercado sim, e um mercado em constante crescimento. Certo. É um ponto que eu trago, se eu não me engano,
videoaula 1, ou videoaula 2, enfim, eu acho que é na videoaula 1, que é sobre a credibilidade também que tem um site traz. É claro que, tipo, se você vai vender, um exemplo, bolo de pote, nem sempre você precisa ter um site, para isso. Exato. Mas se você tem uma perspectiva maior de uma empresa de tatuagens, algo atual, às vezes é um bom caminho, não é verdade? Ter um site traz uma certa credibilidade, não foi aquela coisa só por rede social. Acho que tem muita gente que ainda tem medo de golpe, de não sei o que, rede social não conhece. Você pensa sobre isso? É interessante também a gente afirmar que dentro daqueles números que eu te falei, dos CNPJs, parte desse público, ele não está nas redes sociais por uma escolha dele mesmo. Ele não quer fazer parte das redes sociais porque ele acha, como você disse, as redes sociais um ambiente que não passa tanta credibilidade quanto um site com informações, com um portfólio bem construído, tá? Com informações, com referências, com direcionamentos a outros clientes. Tudo isso vai trazer mais credibilidade para esse profissional. Então, tipo, a criação do site, como eu falei antes, ela é indispensável para quem quer executar quem quer ofertar o seu produto, o seu serviço, da forma com que o site lhe possibilita. Porque o site vai lhe possibilitar não aquela instantaneidade que as redes sociais oferecem, mas o site ele vai te oferecer uma coisa muito mais perene, muito mais contínua do que as redes sociais. Então, tipo, não é tão interessante essa afirmação que diz que é obsoleto, como eu disse antes, nem muito menos que não vai te passar a mesma credibilidade que as redes sociais. São duas coisas distintas e elas podem casar de maneira muito eficiente, tá? Elas podem estar atribuídas e articuladas de forma com que Sites e redes sociais conversem muito bem. Totalmente. E conversando nessa questão de sites e redes sociais, também tem a questão do profissional, que eu acho que aqui, num curso técnico, o importante não é o primo que sabe mexer na internet que vai saber fazer as coisas. Tipo, não é assim que funciona. Tem que ter um profissional, tem que ter alguém que estude algo para conseguir. Agora, claro, muitas pessoas pensam que o web designer, ele precisa ser um grande programador, ele tem que ter faculdade, MIT, tem que estudar, tipo, alguma coisa assim, um nerd, aquele nerd bem o estereótipo. E não é bem assim, né, Jonas? Tipo, tem como ser web designer, você tendo um acompanhamento de um curso técnico, você tendo cursos online, você pesquisando, você se interessando, tipo, como é isso de ser também web designer? Então, a gente está aqui num papo que a gente vai conseguir desmistificar duas ideias. A primeira foi lá aquela sobre a criação de sites, que é algo obsoleto. Isso não é uma verdade, isso é uma inverdade. E a segunda é com relação a o profissional ser um exímio programador. Ele não precisa ser um exímio programador, mas ele precisa ter conhecimento e entender sobre programação. Ele precisa saber algumas informações sobre linguagem, técnica, sobre até a criação de gráfica Em resumo, ele precisa saber o que é um HTML, por exemplo. Ele não precisa saber programar, mas tem que saber precisa saber. Tem que chegar lá, exatamente, um PHP, ele precisa ter uma ideia generalista sobre esses assuntos. Para isso, ele vai fazer com bastante busca por conhecimento, ele vai ter que ler bastante, tem que ser curioso, ele vai ter que ser bastante curioso para ir buscar informação, tá? Esse profissional cada vez mais está sendo requisitado nesse aspecto de curiosidade, dele trazer novidade para o mercado, porque o mercado está exigindo. A gente tem um mercado hoje que exige interfaces cada vez mais complexas, e aí, para ele entender sobre interfaces, ele tem que entender minimamente sobre design gráfico. Ele estava rindo aqui pensando em questões profissionais, que tipo, muita gente acha que o design também é só, tipo, fez aquilo lá, deixou pronto, e não há manutenção, não há atualização. Tem que estar sempre essa atualização. Essa atualização tem que ser constante. Essa atualização tem que ser constante. Como eu estava falando, esse cara tem que estar, essa pessoa tem que estar habilitada a conhecer como é que o mercado está pedindo a usabilidade desse site, dessa criação desse site. Por quê? Porque ele vai trabalhar com experiência. Ele vai ter que levar para o seu usuário uma experiência nova. E entender sobre experiência é entender sobre o visual. Ele precisa
ter muito conhecimento sobre visual. Eu costumo dizer que o ponto importantíssimo do profissional que trabalha com web design é ele entender sobre visual. É ele estar buscando informações sobre como as pessoas estão se vendo e como elas querem se ver nesses ambientes virtuais. E pegando um ponto importante, tem até uma pergunta que depois eu faço, mas acho que você chegou num cerne interessante. O visual mudou, né? Tipo, a gente está sempre, e ainda bem, mudando os padrões de visualidade, de como as pessoas se enxergam. Onde é que o web design está nesse ponto aí de como as pessoas se enxergam de identidades mesmo, não entrando... Mudou. Vamos para o terceiro ponto a desmistificar aqui. O primeiro foi sobre a criação de site. O segundo foi sobre o profissional, que é um profissional, ele não precisa ser um exímio programador. Precisa ser um nerd. Exato. E o terceiro ponto que a gente precisa trazer aqui é a respeito O nerd também, claro, né? Que temos juntos. Tem um público que muitas vezes é inviabilizado e invisibilizado. Exato. O terceiro ponto que a gente precisa trazer é com relação a essa construção, tá? A construção que eu falo sobre visual. E aí quando o David me pergunta, mudou alguma coisa? Como é que está isso no mercado? Eu quero dizer que o conteúdo é o ponto mais importante desse novo conceito visual. Então, tipo, a pessoa vai lá pensando que ele vai construir um site cheio de informações, com bastante imagem, com bastante botão, com bastante direcionamento. E quando não é isso que está sendo exigido. Está sendo exigido um conteúdo mais rápido, mais completo, mais dinâmico e muito mais objetivo para aquele usuário. O usuário vai precisar de um site com um visual mais clean, mais enxuto, mais elegante, mais sofisticado. Mais minimalista. E aí que atinja rapidamente o que ele precisa, o que ele necessita. Certo. E, tipo, falando também minimalista, mas que não tem nada a ver, na verdade, é sobre a questão também profissional de áreas. Porque, tipo, aqui no curso técnico, a gente fala para o estado todo. E eu sei que você tem experiência com políticos do interior. E como você vê também essa demanda no interior? Porque tem muita gente que pensa, como um pensamento global, assim, de que, tipo, a expertise tecnológica está na capital. E a expertise tecnológica do Brasil está no Rio e São Paulo. E por aí vai. E a gente sabe que não. Em Pernambuco, no Recife, a gente tem um parque tecnológico enorme, um parque digital. E tem muita gente que vai para o interior fazendo trabalho, tem muita gente buscando em cidades menores, com áreas em relação a isso. Então, o que você tem a falar sobre essa amplitude também, de como tem como fazer o digital na área? Pegando um exemplo assim... que me veio à cabeça agora, Luva de Pedreiro, um cara que era lá do interior da Bahia, fazia uma coisa pequena, mas saiu de lá. Então, tipo, tem como consumir, tem como criar ali também. Né? Esse é o quarto ponto que a gente vai desmistificar aqui. É que... Já tem o nome do programa, Desmistificando a concentração de demandas na criação, no trabalho de web design, ele se concentra na capital. Isso é também uma inverdade. Nas 2 últimas eleições, eu trabalhei com vários políticos e a demanda foi muito alta, tá? Para a área de web design. E isso é constante. Assim, você trabalhou? Trabalhei para um pessoal de Floresta, Morelândia, trabalhei com o pessoal de Petrolina, de Carpina, em Arco Verde, tive também com o pessoal. Então, tipo, o interior também necessita dessa demanda. E no interior também tem novos empreendedores também, tá? Então, essas pessoas, esses novos CNPJs que eu falei lá no começo, eles não se concentram só na capital. Eles estão espalhados por toda a região, sabe? Então, tipo, é importante que a gente não ache que só os grandes centros vão nos trazer uma demanda maior. Muito pelo contrário. Os grandes centros é onde a gente consegue encontrar os maiores polos de trabalho, sim, evidentemente, mas nos interiores, nas pequenas cidades, a gente também encontra público para trabalhar. Para mim sempre vem a risada porque eu sou do interior, então havia muito essa coisa da galera achar, eu acho que quem é do interior vai se reconhecer de que na internet tem lá, né? Não,
você é de Moreirlândia não tem internet, não sei o que e tal. Essas bobagens que a gente sabe, apesar de, obviamente, existirem dificuldades em algumas cidades, Com certeza. algo tem que se melhorar. Mas, tipo, a gente já desmistificou 4 coisas. Tem mais alguma coisa que você queira desmistificar? Olha, desmistificar Dá não, pra mas eu ir queria ferrando. dizer alguns pontos importantes para vocês. Eu acho que o profissional de multimídia hoje e o profissional de web design, ele precisa trabalhar um processo que tem sido muito debatido nos grandes centros, que é sobre metodologia de criação de processo do projeto. Quando você começa a planejar melhor o projeto, você consegue ter um processo muito melhor e uma execução e um Então, resultado muito maior. É algo que, desculpa interromper, eu já até falo em algumas das aulas, é o planejamento essencial. É Tudo tem que ter essencial. planejamento. Vocês vão escutar muito falar sobre metodologia ágil, tá? Vai escutar muito falar sobre os agilistas. Eu, como gestor de projetos, trabalho numa empresa de criação de projetos, onde eu sou um gestor na área, então eu posso te dizer com toda Segurança. fidelidade, com toda segurança que quanto mais planejamento houver na execução do seu processo, do seu projeto, melhor vai ser a execução desse processo. E o resultado vai ser muito melhor. Então, acredito que o profissional de web design e, sobretudo, o profissional de multimídia, ele hoje vai precisar se debruçar um pouco mais em conhecer sobre as funcionalidades dessa metodologia de agilidade de processo, de gestão de processo, porque isso vai tornar a vida dele muito mais fácil e muito mais dinâmica e os resultados vão ser muito melhores. Então, tipo, é uma questão de processo, obviamente, o do processo, quer dizer, projeto, você tem que planejar e avaliar também, eu acho que é outro... Com certeza, com certeza. Até para que você possa fazer um feedback muito melhor e você tenha uma avaliação melhor sobre a execução final desse projeto. Certo. É o círculo da terceira aula que eu falo, que na verdade era um triângulo, mas tudo bem, acontece. Eu não estou aqui para dar aula de geometria. Mas é isso, Janderson. Acho que tem mais algum recado, assim, considerado de projetos que você esteja fazendo, falar das suas redes sociais, falar aí para o público que queira acompanhar, que gostou. Eu acho interessante também que a gente debata aqui a importância do público preto nesse ambiente, Claro. tá? Que é uma Pessoas, questão que eu falei de identidade, também, de que as pessoas exato, pensarem pessoas em pretas identidade. estarem sendo incluídas nesse ambiente virtual, até porque esse ambiente virtual daqui a algum tempo, é esse ambiente que vai substituir toda essa coisa física que a gente encontra que a gente encontra no dia a dia. Então, tipo, cada vez mais é importante que sejam incentivados pessoas, novos empreendedores pretos, para que eles também façam parte desse grupo de criação e desses profissionais de web design. Claro. Então, muito obrigado aqui, um criador preto, das melhores pessoas que conheço. Espero que tenham gostado. É um programa, digamos, piloto. Então, sempre tem algumas falhinhas, mas acontece. Espero que tenham gostado e acompanhem aí as outras aulas e acompanhem todo o material no AVA. Também fica aguardando aí o feedback, entra lá no nosso Instagram do curso de multimídia, que vai estar embaixo aqui a letrinha. E é isso. Muito obrigado e tchau.